Meus queridos irmãos, hoje eu quero falar sobre o tema É tempo de buscar a Deus. Nós estamos vivendo dentro de um contexto em que o mundo caminha na direção, em que a cada passo que se dá, tem-se uma distância ainda maior de Deus. A igreja, todavia, ela anda no passo contrário ao mundo. A igreja é antagônica ao mundo. À medida que o mundo se afasta de Deus, a igreja se aproxima de Deus. Ou pelo menos deveria se aproximar. Porque o Senhor Jesus, ele nos comprou para sermos o seu povo e estarmos em sua presença. Então, meus queridos, eu quero conversar com vocês hoje a respeito do tema buscar a Deus. É tempo de buscar a Deus. E nós iremos trabalhar o texto de 2 Crônicas, o segundo livro de Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Um texto muito conhecido pela igreja. E eu quero convidar você que tem aí a sua Bíblia nesse momento, que você possa me acompanhar. Caso contrário, escute a leitura da palavra de Deus, que nos diz assim, a partir do versículo 13, 14 e 15 do capítulo 7 de 2 Crônicas. Se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se eu ordenar ao gafanhoto que consuma a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Amém? Quero convidar você a orar nesse momento para juntos refletirmos na palavra de Deus. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te pedir que o Senhor venha abençoar as nossas vidas, que a tua palavra seja ministrada ao nosso coração, de maneira tal que ela produza fruto. Eu também te peço que o Senhor venha abençoar a todos aqueles que estão ouvindo a tua palavra. Meus irmãos, em poucas palavras, nós queremos comentar com vocês a respeito desse texto. Eu fiz aqui algumas observações, mas antes quero pedir a você que se inscreva no nosso canal, deixe o teu like e compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que precisa ouvir essa palavra. O contexto desse capítulo é que o rei Salomão, filho de Davi, tinha construído o templo, e o texto anterior que antecede a esse encontro de Deus à noite, Deus aparece para Salomão à noite, falando para Salomão que a sua oração foi ouvida. Mas é interessante que aqui nós temos uma manifestação da glória de Deus dentro do templo. Salomão fez toda a preparação do grande templo, o templo em que as pessoas iriam sacrificar, adorar ao Senhor. E ali naquele momento da inauguração, Deus derramou a sua glória de uma maneira espetacular, em que o povo sequer conseguia entrar, porque a glória de Deus era muito grande. Então, à noite, Deus aparece para Salomão e fala para Salomão: a tua oração foi ouvida. E então seguimos esses 3 textos bíblicos que nós acabamos de ler. E a palavra de Deus ela é muito clara no versículo 13, quando Deus diz que ele vai, em algum momento, ele poderá mandar tribulação para o seu povo. Permitir tribulação para o seu povo. E aqui cabe lembrar das palavras do próprio Salomão, quando ele escreve ali Provérbios. Ele vai dizer o seguinte: tudo acontece debaixo do sol. Quando eu estou falando para a igreja, eu gosto muito de deixar isso claro. Gosto muito de deixar isso bem claro. Que Salomão ele diz assim: tudo sucede debaixo do sol a todas as pessoas. Se o ímpio adoece, o justo também adoece. Se o ímpio é abençoado, o justo também é abençoado. A verdade é que a chuva, quando ela cai, ela molha tanto a terra do justo quanto a do injusto. E uma das grandes lições que o texto bíblico quer nos passar aqui é que os problemas da vida, eles acontecem com todas as pessoas.
Jesus mesmo ele diz assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. O evangelho não nos chama para nos isentar de tribulação ou de provação. Pelo contrário, o evangelho implica tribulação, implica perseguição, implica a cruz. Ou não foi essa a mensagem que Jesus nos entregou? Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia, então me siga. Contudo, tendo agora essa perspectiva de que nós estamos sujeitos às tribulações da vida, a primeira grande lição que eu quero trazer para a nossa reflexão aqui no versículo 13 é que Deus usa da aflição, ou Deus usa a aflição para despertar o seu povo. Veja o que Deus fala. Deus diz que ele pode enviar gafanhoto, peste para a terra do povo. Mas, irmão Altair, Deus faria isso? Irmão, Deus não só faria, como Deus faz. Um grande exemplo que há na palavra, vou citar dois. O primeiro, o de Jonas. Jonas tentou fugir da vontade de Deus. Deus então o enviou uma grande tempestade. E depois da grande tempestade, Deus enviou um grande peixe para trabalhar ali durante o período de 3 dias no ventre do peixe. Trabalhar ali na consciência de Jonas, na vida de Jonas, para transformar um entendimento daquele que antes queria fugir da presença de Deus, daquele que queria antes fugir da vontade do Senhor. Mas agora, depois daquele momento, dentro do peixe, ele diz: eu quero obedecer ao Senhor. Então Deus usa da tribulação para mudar a consciência do povo. O outro grande exemplo é Israel no deserto. O período que Israel passa ali no deserto é um período em que Deus está trabalhando naquele povo. Poderíamos citar também o cativeiro da Babilônia. Mas aqui Deus é muito enfático ao dizer: se eu mandar, Deus revela, eu posso usar da tribulação para trazer o meu povo ao quê? Ao acordar, ao despertamento, a voltar os seus olhos para o Senhor. Tudo bem? Então, vamos compreender muito bem isso. Deus pode permitir circunstâncias difíceis para despertar o homem da sua acomodação espiritual e fazê-lo reconhecer que precisa voltar à presença de Deus. A aflição não necessariamente ela é o fim. Ela é um meio que Deus usa para um fim. E qual é o fim, Altair? É despertar, é acordar, é buscar o Senhor. Então Deus diz: se eu mandar a peste, se eu mandar a provação, se eu mandar a tribulação, existe uma saída. E qual é a saída, Altair? A saída é que a restauração ela começa quando nós buscamos ao Senhor. A restauração começa quando o povo volta-se para Deus. Observe o versículo de número 14, que é muito falado pela igreja. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos, buscar a minha face, que significa buscar a minha presença, me buscar. Então, muitas vezes, nós queremos ter a restauração do Senhor, nós queremos ter o livramento do Senhor, nós queremos ter a bênção do Senhor, mas nós não compreendemos como conquistar isso. E essa conquista se dá por meio da conversão. A metanoia, que tanto é falada lá no Novo Testamento, é exatamente isso. É uma mudança de direção a partir da mudança do entendimento. O povo muda quando o povo muda o entendimento. Ninguém mudará sem mudar o seu entendimento. Então Deus atua na mente. É por isso que a palavra ela tem que ser ministrada. É por isso que o povo tem que ter o conhecimento da palavra. Porque quando eu conheço a palavra de Deus, eu compreendo a vontade de Deus. E a partir do momento que eu compreendo a vontade de Deus, eu tenho a consciência cristã necessária para tomar novas atitudes. Por isso que Deus diz para o seu povo: eu vou curar vocês, eu vou restaurá-los, eu quero transformar a vossa vida, eu quero vos abençoar. Só que antes, nós precisamos se converter. Só que antes, vocês, Deus, o próprio Deus falando para o seu povo, vocês precisam fazer esse processo de restauração. Pastor Altair, como é que é esse processo de restauração? Veja, primeiro vou me humilhar. Deus apresenta um caminho de restauração. Primeiro, a humilhação. Segundo,
a oração. Terceiro, buscar a face de Deus. Buscar a face de Deus, irmãos, fala muito mais do que buscar a Deus. Buscar a face de Deus fala de intimidade, porque eu posso buscar a Deus para ter uma bênção, eu posso buscar a Deus para ter uma cura, eu posso buscar o Senhor para ter uma restauração, mas quando eu falo em buscar, glória seja dada ao nome do Senhor, quando eu falo em buscar a face de Deus, eu estou falando de intimidade, relacionamento. Deus está falando o seguinte: meu povo, eu quero restaurar vocês, só que antes eu quero ter intimidade com vocês. Olha que coisa linda. Glória a Deus, hein? Aleluia. Olha que coisa maravilhosa. Eu posso até estar na aflição, mas ainda que eu esteja na aflição, Deus quer ter intimidade comigo. Você pode até estar enfermo. Que palavra do céu, irmão. Glória a Deus. Diga glória a Deus aí na sua casa. Dê louvores ao Senhor. Você pode até estar enfermo. Olha que coisa linda. Mas ainda que enfermo, você pode ter intimidade com Deus. Você pode até estar desempregado, mas até mesmo desempregado, você pode ter a intimidade com Deus. Por isso, a importância de orar, se humilhar e buscar a face do Senhor. E também abandonar os maus caminhos. Meus irmãos, Deus não atua em templos sujos. Olha só, vocês se lembram de Elias, o que aconteceu quando Elias ele foi orar para que Deus pudesse dar um sinal do céu, respondendo com fogo ali a oração do holocausto. Ele conserta primeiro o altar. Deus tem um interesse tão grande em ver... Eu estou enfermo, mas eu estou aqui ministrando a palavra. Estou aqui com você, recebendo essa palavra do céu. Está sendo bem mais do que eu estava refletindo. Mas olha isso. Deus, ele tem, irmãos, um interesse grande, grande, grande em que nós deixemos tudo aquilo que nos afasta dele. Você sabe o que te afasta de Deus. Eu sei o que me afasta de Deus. Então nós devemos deixar de forma cabal, de forma genuína. Sabe, o meu pastor, um grande pastor, hoje eu não sou mais ovelha dele, hoje eu estou em outra cidade, já faz um tempo que eu deixei de ser ovelha dele, mas eu considero como meu querido pastor, o pastor Napoleão Ribeiro Falcão. Ele, uma vez, nós estávamos conversando, e ele olhou para mim e falou assim: Altair, para todos nós que estávamos ali naquela mesa, nós devemos cortar o mal pela raiz. Aquilo que nos separa de Deus, nós temos que usar como é que eu posso ser incisivo, ser incisivos, sermos incisivos. Nós temos que dizer não. Eu vi um psicólogo por esses dias falando sobre isso. A grande dificuldade desta geração é ouvir o não. É compreender o papel social, pedagógico, espiritual, educacional do não. Então Deus, ele tem interesse em que nós olhamos para aquilo que nos afasta de Deus e digamos não. Não. Ouçam isso, irmãos. Deus diz: e deixe os vossos pecados. Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aqui nós chegamos ao nosso último ponto de reflexão deste singelo vídeo. E se você estiver gostando, eu peço que você encaminhe para aquela pessoa que precisa de restauração, que precisa de uma palavra de Deus. Porque essa palavra não é a minha palavra, é a palavra de Deus. O que muda o homem não é a palavra do pregador. O que muda o homem é a palavra de Deus. Sou apenas o cano da água limpa. A água é pura. Esta água aqui, ela é pura, ela restaura. Capítulo 7 de João, não é isso? Jesus disse: aquele que beber desta água nunca mais tornará a ter sede. Então, se você está gostando, meu irmão, peço que você deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e principalmente encaminhe para alguém, porque o meu maior interesse é que a tua vida e a vida do teu irmão, da tua irmã seja abençoada, tá bom? E nós encaminhamos aqui para a nossa última mensagem
o nosso último ensinamento, que é a primeira área da nossa vida que Deus deseja restaurar, é a área espiritual. E Deus seja louvado por isso. Deus não diz, sararei a vossa terra e perdoarei o vosso pecado. Pelo contrário, Deus diz, perdoarei os vossos pecados e restaurarei ou sararei a vossa terra. Aquilo que vos aflige, eu vou tirar. A bênção que falta, eu vou dar. A abundância que você deseja, eu vou dar. O manancial neste deserto, eu farei brotar, diz o Senhor. Mas antes, eu quero, aleluia, perdoar os teus pecados. Amados, Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Deus prova o seu amor enviando Jesus Cristo ao mundo tão somente para ser sacrifício puro, santo e perfeito, para que por meio deste sacrifício na cruz no Calvário e principalmente a sua ressurreição, porque Jesus ressuscitou dentre os mortos e nunca mais morreu, permanece vivo até hoje. Jesus ressuscitou ao terceiro dia, Jesus morreu na sexta-feira, permaneceu o final da sexta morto, permaneceu todo sábado morto. E ao terceiro dia, não foi após 3 dias, foi durante o terceiro dia, ao raiar do sol, pela manhã daquele domingo de Páscoa, Jesus ressuscitou. E por meio deste sacrifício e da sua ressurreição, Deus perdoa o teu e o meu pecado. E você diz assim, mas pastor Altair, você não sabe minha situação, você não sabe o quanto eu tenho sofrido, você não conhece a minha história. Amado, não há pecado tão sujo, tão escuro, tão, tão profundo, tão arraigado na tua alma, que Deus não possa perdoar. Deus nos perdoa de todo pecado. O amado apóstolo João, ele escreve na sua epístola, na sua primeira epístola, ele é a nossa propiciação pelos nossos pecados, não só pelos nossos pecados, mas pelo do mundo inteiro. Então, meu querido, Deus deseja, antes de te dar essa bênção da qual você precisa, Deus deseja primeiro restaurar a tua vida, meu irmão, minha irmã. Jesus, ele quer primeiro restaurar o teu coração. Ele diz assim, eu perdoarei os vossos pecados e vou sarar a tua terra. Mas antes, eu quero tratar a tua alma. Terceira lição, a primeira área da nossa vida que Deus deseja restaurar é a nossa área espiritual. Deus permite as circunstâncias para que elas nos aflijam, para que possamos abrir os olhos e compreender. Deus me quer na sua presença. Deus quer que eu volte-me para Ele. E hoje Deus está falando com você. Hoje Deus está ministrando essa palavra no seu coração. Não é minha palavra, é a palavra de Deus. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, me buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, eu vou ouvir. E ele diz, então estarão abertos os meus olhos e atento os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Que Deus seja louvado por essa palavra, irmãos. Deus, ele deseja restaurar a sua vida. Deus deseja curar as tuas feridas. Deus deseja te abençoar. Você sabia disso? Você sabe, olha que coisa linda. Você sabia que o desejo de Deus é te abençoar? Tem um texto na Bíblia que é lindo. Ele diz assim, Deus, ele é galardoador daqueles que o buscam. Todo aquele que deseja entregar a sua vida a Jesus, Deus vai abençoar. E sabe o que a palavra fala? Com toda sorte de bênção. Graça sobre graça. Amém, meus irmãos? Que palavra abençoada. Você foi abençoado? Eu quero abençoar ainda mais a sua vida com uma oração, tá bom? Eu quero orar pela sua vida, pela minha vida. Esse momento para mim é muito especial, porque juntos nós estamos sendo alimentados pelo pão da vida, que é a palavra de Deus.
Mas vamos encerrar orando. Eu quero orar para abençoar a tua vida. Amém? Feche os seus olhos e ore comigo em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer porque meu Pai seria apenas uma mensagem simples de poucos minutos, mas o Senhor falou abundantemente aos nossos corações. O Senhor falou ao meu coração, ao coração do pregador, o Senhor falou ao coração do ouvinte. E nesse momento, meu Pai, eu quero orar não pela minha vida, mas pela vida de cada pessoa que está ouvindo esta mensagem, cada pessoa que parou um pouco do seu tempo para ouvir o teu servo ministrar. Meu Pai, obrigado por essa alma, obrigado por esse irmão, por essa irmã, por esse jovem, por essa criança, por esse senhor, por essa senhora. Eu quero te pedir que o Senhor venha derramar as tuas bênçãos na vida dele, as tuas bênçãos na vida dela. Que essa pessoa venha ser abençoada em Cristo Jesus, com toda sorte de bênção. Pai, restaura a alma, restaura as feridas do coração. Depois que o Senhor restaurar, Senhor Deus, a alma, abençoa a vida emocional, abençoa a vida espiritual, abençoa o relacionamento dessa pessoa, abençoa a profissão, os negócios, abençoa a vida financeira, abençoa, meu Deus, todas as áreas da vida daqueles que estão ouvindo essa palavra. E que nós possamos, Senhor Deus, buscar a Tua face, buscar a Tua presença, ter intimidade contigo. Eu quero orar dessa forma, em nome do Senhor Jesus Cristo. E você pode dizer amém. Amém. Que bom que você pôde ficar comigo esses minutos para juntos orarmos, buscarmos o Senhor, para juntos ouvirmos a palavra, meditar. E eu quero pedir a você que você compartilhe esse áudio, esse vídeo com alguma pessoa. Abençoe a vida de uma pessoa, coloca no teu status, coloca no teu Instagram, manda lá no grupo da família, manda para aquela pessoa que você sabe que está em aflição, que você sabe que precisa ouvir essa palavra de Deus, porque eu tenho convicção que Deus vai abençoar essa vida, porque nada é comparado à palavra de Deus. A palavra de Deus, ela sara, ela cura, ela restaura, ela liberta. Ela é maravilhosa. Amém? Se inscreva no nosso canal. Me siga na rede social. Altair_Lima. Altair_Lima. Tudo bem? Que Deus abençoe sua vida. Se você quiser abençoar nosso ministério, aqui embaixo tem as informações necessárias. Tamo junto, pessoal. Que Deus abençoe. A paz do Senhor e até mais.